Boa tarde a todos e todas. É sempre uma alegria e uma honra muito grande estar aqui na ABAME, do lado de uma advogada lindíssima e jovem, doutora Carolina Abdala, que vai ser a nossa palestrante no dia de hoje. É uma honra receber meus associados maravilhosos presencialmente e também aqueles que estão pela live. Quero parabenizar e dar boas-vindas à doutora Graciela da Silva, nova associada. Seja bem-vinda à nossa instituição. Venha presencialmente também, que eu quero muito conhecê-la. E eu gostaria de lembrar vocês, antes de passar e anunciar a doutora Carolina Abdala, que esse projeto de mentoria das quartas-feiras, nós vamos transferi-lo a partir de junho para as quintas. Então, os eventos tradicionais da ABAME passarão a ser às terças e quintas. Terça-feira, diretoria jurídica e pedagógica, e quinta-feira vamos trabalhar as mentorias e práticas jurídicas, tá? Estava ficando muito próximo e o pessoal pediu a gente para botar terça e quinta. Tá? E também pediram a gente para botar a partir das 18 horas. A gente costuma fazer às 17, então a mentoria vai passar a ser todas as quintas-feiras, a partir do mês que vem, mês 6, junho, a partir das 18 até às 20. Geralmente a gente faz de 18 às 19, para debates e encerra com um lanchinho para quem está presencialmente aqui. Gostaria de lembrar aos nossos associados que nós estamos aceitando as mensalidades pelo pagamento via Pix. Isso facilita a nossa administração e gestão financeira da ABAME e também reduz os nossos custos com as tarifas bancárias. Então, aquele que puder, seria bom informar aqui na secretaria que está suspendendo a emissão de boletos que vai pagar agora a partir do Pix. E aí, assim, a gente evita que gere boleto e tarifa bancária, tá? Suspendidos os nossos avisos. Esse é meu querido e maravilhoso vice-presidente, meu grande parceiro dessa jornada de ABAME. E a mentoria é uma parceria da ABAME com a OAB-RJ, e que hoje ela tem a presidência pela doutora Thaís Fontes, que é presidente da comissão da OAB de mentoria, tá? Em que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa comissão. Então, vamos lá. Mentoria da ABAME. O tema de hoje é negócios imobiliários, com a doutora Carolina Abdala. Seja muito bem-vinda à nossa ABAME. Doutora Carolina Abdala é advogada, associada da BLP Advogados, pós-graduada em contratos pela PUC Rio de Janeiro e especialista em contratos pela FGV. Então, doutora Carolina, com você mesmo, até está preparada. Obrigada, doutores. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, minha apresentação já foi feita pela doutora Alessandra e eu gostaria aqui de trazer essa palestra para vocês. A gente vai falar de contrato de locação com foco residencial, mas podem vir perguntas de outros tipos, de outras especificidades dentro do contrato de locação, e a gente vai trazer esse contrato na prática. Hoje a gente vai ver as cláusulas do contrato, ou seja, a gente vai ver toda a matéria que já foi passada aqui na mentoria da ABAME, principalmente pelo Dr. Haroldo. A gente vai pegar essa matéria e a gente vai transformar em contrato de locação. Deixa eu ficar em pé aqui, gente. Bom, como vocês podem ver aí na tela compartilhada de vocês, estou aqui com o Carol me ajudando. Tá aqui para mim. Então, vamos lá.
eu vou começar do início mesmo, tá? A gente, no contrato, sempre tem a parte, né, do quadro resumo, que para alguns contratos não existe quadro resumo, tem, por exemplo, um sumário. Eu trouxe um modelo nosso, que a gente usa, eu uso, o pessoal do meu escritório também, e eu vou explicar para vocês um pouquinho. Vamos lá. Pode deixar assim, tá ótimo. Bom, eu voto sempre de ter um resumo antes da gente entrar nas cláusulas contratuais. Por quê? A gente tem que entender que na relação bilateral, às vezes aquele locatário, ele não tem noção de toda a legislação, de tudo que está acontecendo ali, de tudo que ele tem direito, do que ele tem que cumprir. Então, quando você faz um quadro resumo ou até mesmo um sumário indicando onde está cada coisa no contrato e como essa coisa se comporta dentro daquele contrato de locação, a relação fica mais fácil, tudo fica de melhor entendimento e, pelo menos nesse início ali, ou até mesmo durante toda a vigência do contrato, que é essa a intenção, você tem a relação pautada e entendida pelas partes, tá? Eu vou falar para vocês da parte que eu acho a mais importante do contrato de locação, que é exatamente a qualificação do locador, locatário e do fiador, caso haja um fiador, que é a parte aqui, ó, de garantia, tá? Por que eu falo que, para mim, essa é a parte mais importante do contrato de locação? Ao longo do contrato, e a gente vai ver isso durante essa mentoria, a gente sempre trabalha com notificação, tá? Então, o locador, ele notifica, o locatário, ele notifica. Se tivermos alguma incidência de ação judicial, nós temos que saber para quem estamos mandando aquela ação, quem queremos citar, quem é autor, quem é réu. Então, é muito importante nós termos a parte qualificadora do contrato devidamente preenchida e atualizada, tá? Pense, se você tem uma ação de despejo, tudo bem, você sabe onde aquele cara mora, né? Óbvio que no imóvel que está locado. Mas, às vezes, tem algum dado ali, se você precisar fazer uma pesquisa ou alguma coisa, que você precisa e está exatamente nessa qualificação atualizada. Então, é importante a gente levar a sério a parte de qualificação contratual. Até para as partes, como eu já disse, de notificação dentro desse contrato, tá? Posteriormente, eu gosto de colocar a parte do imóvel e, principalmente, descrição detalhada do imóvel. Então, digamos, eu estou colocando o apartamento 104 do prédio número 85 na rua Carolina, bairro tal. Às vezes, o locador é uma imobiliária, uma administradora. Então, esse cara tem vários imóveis. Então, é sempre bom você delimitar que imóvel você está tratando naquele contrato. Às vezes, pode colocar do condomínio tal, tal, tal. Agora, vários condomínios têm nome. É uma ótima coisa também de se fazer, porque você não confunde esse contrato com outros contratos daquela imobiliária, daquela locadora. Isso em caso do locador ser pessoa jurídica. Caso pessoa física, às vezes a pessoa física tem vários imóveis, a gente sabe que a gente adora comprar imóvel para fazer renda. Então, é bom você também descrever direitinho o imóvel ali que está sendo locado. Bom, aqui a gente tem o prazo, né, que é a vigência desse contrato de locação. É importante também você delimitar a vigência do contrato. Eu sempre recomendo um contrato por prazo determinado, e a gente vai entender isso ao longo da explicação desse contrato. E você ali coloca o início do prazo, o final. É óbvio que é sempre bom você ter um marcador de início, tá? Então, digamos, 30 meses com o início da data da assinatura. Se não tiver um marcador final, tudo bem, só a data da assinatura e você conta, né, 30 meses ali para frente. Mas é bom você ter esse marcador de início, tá? Então, o contrato com prazo determinado é um contrato para garantia locatícia, principalmente em relação ao locatário, é o contrato ideal, tá? É a menina dos olhos. A gente passa aqui para a parte de aluguel e taxas. Opa! Não, tá ótimo, tá ótimo. A gente tem a parte de aluguel e taxas, então, delimitar o aluguel mensal, tá? Trazer o valor desse condomínio, trazer o valor do IPTU e demais taxas e despesas que essa locação ela pode trazer aí para o locatário. Lembrando, condomínio e demais taxas, IPTU, é uma responsabilidade do locatário, tá? É uma coisa ali que você pode... Ah, Carol, é obrigatório? Não, mas se você delimitar no seu contrato, o locador, no caso, que é uma obrigatoriedade do locatário, venha a ser uma obrigatoriedade do locatário, tá?
O que a gente tem nesse tópico específico de despesas e taxas condominiais? Aqui a gente tem que fazer uma ressalva, porque nem todas as despesas e taxas também são de obrigação do locatário. Quando a gente tem uma cota extra de condomínio, por exemplo, que vai mexer com a estrutura do condomínio, ou seja, eu tenho uma infiltração enorme na coluna tal do condomínio. Essa cota extra é do locador. Você está mexendo ali com a estrutura do condomínio. Agora, se você tem uma cota extra para conserto de elevador, por exemplo, uma coisa de manutenção mais usual do dia a dia, essa cota extra ela passa a ser do locatário. É uma manutenção normal do condomínio, é algo do dia a dia do condomínio. Não é nada extraordinário, não tem essa natureza de tanta surpresa, tá? Nessa relação. Então, quando você é locatário e você entra nessa relação no contrato de locação, você tem que ter isso em mente. Tem coisas que são realmente obrigação do locador enquanto proprietário do imóvel. Mas existem despesas, além do aluguel e condomínio e do IPTU, que podem haver ser despesas do locatário. Falando ainda em infiltração, se o locatário, em despesas, no caso, estruturais, né? Se o locatário é a causa dessa despesa estrutural, ele vai arcar com essa despesa. Tá? Então, assim, não é via de regra, a despesa estrutural é de ordem de pagamento do locador. Se o locatário ele dá causa a essa infiltração, ou seja, digamos que na casa dele ele usa o vaso sanitário, ele joga muito papel no vaso, aquele vaso entope, traz uma infiltração monstra para o condomínio, você tem ali um pesadelo, quem tem que arcar com isso é o locatário. Tudo bem, nós temos que provar, a gente pode ter uma perícia técnica, alguma coisa assim, mas, via de regra, quando o locatário dá causa a esse dano estrutural, ele tem que arcar com os custos desse dano estrutural, tá? Vamos passar aqui. Vencimento, tá? Vencimento até o dia útil do mês seguinte ao vencido. E aí vocês podem escolher. Eu botei boleto bancário aqui no meu contrato, mas vocês podem escolher transferência bancária, Pix, tá? Qualquer tipo de pagamento aí, que eu vou detalhar mais essa parte, principalmente de comprovantes, quando a gente chegar nessa cláusula. A gente também tem um reajuste anualmente pelo IGPM, substituído pelo IPCA. Aqui, como sabemos, nós temos vários tipos de forma de reajustar o valor desse contrato, por exemplo. Você pode decidir isso com o seu locador. Toda vez que o locatário ele receber um contrato do locador, seja ele, enfim, administradora, pessoa física, ele pode discutir aquelas cláusulas contratuais com o locador. Não há problema sobre isso, tá? Então, IGPM é um índice agora que está alto, ou seja, o valor do aluguel ele sobe muito por conta da variação alta que esse índice está sofrendo. Então, você pode pedir para o seu locador, por exemplo, substituir por IPCA. Isso é uma coisa comum que está acontecendo desde, enfim, do alarde da pandemia. A gente tem vários locatários pedindo a substituição dessa variante aí de reajuste. Temos o IVAR também, né, que surgiu como uma alternativa, mas ainda não é um índice de reajuste super usado, super conhecido. A gente ainda não tem apesar dele estar no mercado, ele ainda não tem toda essa publicidade dentro da área. Então, a gente ainda está optando por substituir o IGPM, por exemplo, pelo IPCA. O que a gente pode se atentar nessa parte de reajuste do contrato? Geralmente, o contrato ele vem com o índice principal e ele já traz um substituto. Olha, caso aconteça algum problema com esse índice, a gente usa o índice tal. Existem contratos que eles trazem uns 4 índices diferentes. E aí a gente tem que parar, pois será que isso não é abusivo? O locador ele já me traz 4 índices diferentes. Se o locatário assinar aquilo, ele está não indo. Mas é sempre importante a gente observar o que está acontecendo, que índices são esses, qual a intenção de já trazer vários índices nesse contrato, vale a pena, não vale? Então, é uma coisa que assim, a gente tem que olhar e dar uma discutida. Atraso de pagamento, tá, gente? É uma cláusula clássica, multa mensal no compensatório é 10%, 2% no valor do condomínio, juros de mora 1% ao mês. Depois a gente vem com penalidades, tá? Aquela clássica também, valor de 3 meses do aluguel. Inclusive, essa é engraçada, né? Porque às vezes
várias vezes a gente para e pensa, como é que faz o cálculo dessa multa? Mas, quando chegar lá na multa, a gente fala do cálculo de 3 meses. A gente tem a rescisão motivada e imotivada, e aqui a gente tem que fazer uma observação. Geralmente, a gente fala em rescisão por parte do locador, ou seja, o locador pedindo a rescisão do contrato, somente em caso de atraso de pagamento. Geralmente é o exemplo mais corriqueiro que a gente vê. Só que a gente tem que ter em mente que o locatário ele tem um rol de deveres a ser cumpridos dentro desse contrato de locação, que está lá no artigo 23 da Lei de Locações. E a gente tem que ter em mente também que se esse locatário não cumprir um desses roles, um desses índices desses roles, ele está infringindo esse contrato de locação. Então, é interessante, quando a gente analisar uma relação locatícia, a gente se desprender dessa ideia que a rescisão do contrato, a resolução desse contrato por parte do locador só pode ser ocasionada por falta de pagamento. A gente tem que prestar atenção que o locatário ele tem N deveres dentro daquele contrato, que, se não cumpridos, podem sim ensejar uma ação de despejo numa resolução contratual. Então, é bom a gente ter isso em mente, né? A gente fica batendo em atraso de pagamento, em que só o locatário pode resolver o contrato ou resiliar o contrato, e não é bem assim que a bola toca. Tudo bem, o locador, ele tem limitadores? Tem, ele tem limitadores, e ainda bem que ele tem. Mas o locatário também tem um rol extenso de deveres a cumprir. Então, a gente tem que prestar sempre atenção nisso. Aqui a gente fala da garantia, e como eu quis fazer essa aula assim, de uma forma prática, trazer a matéria para dentro do contrato, eu vou falar das garantias assim, que são mais batidas dentro do contrato de locação, que é a caução e é o fiador. O meu contrato, até o exemplo, é caução, que é a caução e o fiador. E quando a gente chegar na cláusula de garantias, eu vou delimitar isso melhor para vocês. Foro com a marca da capital do Rio de Janeiro, que é clássica também. Bom, Carol, você... O objeto, como eu já falei, a gente tem que descrever direitinho, né, delimitar. É óbvio que fica a critério de vocês, mas, na minha humilde opinião, a gente sempre detalha para ficar bem claro de que imóvel que a gente está falando, tá? Aqui, no parágrafo 1º, eu falo que o locador entrega o imóvel ao locatário livre de impedimentos, em estado de servir ao uso a que se destina, devendo mantê-lo livre e desembaraçado de qualquer ônus durante o prazo de locação, incluídas as eventuais renovações. Bom, outra coisa que eu queria trazer aqui, outra exclamação, é uma coisa que é muito negligenciada, que é a vistoria de entrada no imóvel. Eu até hoje não entendo por que as pessoas dentro da relação contratual ignoram tanto a vistoria de entrada no imóvel. Eu entendo que às vezes a pessoa quer entrar naquele imóvel, ela quer morar, ela quer curtir a casa nova, etc. Mas essa vistoria, ela impacta objetivamente na vistoria final, na sua entrega de chaves no final do contrato. Então, sempre que você vai entrar no imóvel... Desculpa, gente. Sempre quando você entra nesse imóvel, é imprescindível que essa vistoria de entrada seja absolutamente detalhada. Porque quando você sair, se alguma coisa não estiver no lugar, esse locador vai te cobrar. E aí você vai falar assim, ah, não, locador, essa coisa estava fora do lugar desde que eu entrei no imóvel. E o locador vai falar, ué, não está na minha vistoria de entrada? E aí você vai fazer o quê? Ah, Carol, mas eu tenho foto comprovando. Se você tem foto, ótimo. Foto que aparece a data, maravilhoso. Aí, conversa de WhatsApp, então, estamos nas nuvens. Mas nem sempre a gente tem isso. Então, o ideal, quando você entra no imóvel, é chamar o seu locador e falar assim, olha só, isso se o locador não tomar a iniciativa que ele deveria. Nós temos que ter em mente que vistoria é um ato, deveria ser, pelo menos, bilateral. Tá? Até para a gente ter uma melhor forma de contestar o que aconteceu ali em caso de ação. Então, tendo em vista que é um ato bilateral, se o locador não tomar a iniciativa dessa vistoria de entrada, não tem problema o locatário entrar em contato com o locador para marcar essa vistoria. Tá? Isso não há problema. O ideal é, fez a vistoria, documentou canto por canto desse novo imóvel, se possível com fotos,
Se quiser, pode ter vídeo, não tem problema. O importante é constar exatamente como esse imóvel estava na entrada para confrontar com a vistoria da saída, tá? Bom, aqui a gente fala no contrato, né, a mesma coisa, que o locatário declarou que visitou esse imóvel, reverificou as características do imóvel, estado de conservação, informou a disponibilidade de vagas, se o seu condomínio oferecer vagas, se for uma casa, se a casa tiver vagas. Detalha o número de vagas também, sempre é bom. Existem casos que a gente tem problema exatamente com vagas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá no escritório, a gente teve um caso de locação que a vaga, a gente teve, eram motos, a gente aluga, na verdade é uma locação não residencial, a gente aluga para uma empresa, e a empresa ela trabalha com um serviço de entrega, de delivery. E aí a gente teve que delimitar o número de motos que iam caber nessa vaga de garagem. Então, assim, é um problema exatamente com a vaga. Não é tanto com o imóvel locado. Por isso que eu falo, quanto mais você descrever esse imóvel, melhor para você entender o que está acontecendo, entender a natureza que esse imóvel vai ter, né, a partir desse contrato e como resolver algum conflito ou alguma situação que apareça. Então, nesse caso, a gente teve uma situação exatamente com vaga, né, do imóvel locado. E quando foi eu que fiz esse aditivo contratual, quando eu fiz esse aditivo, eu tive exatamente que especificar quantas motos, para que elas ficariam e falar que essa vaga está ligada ao apartamento, à sala tal, do condomínio tal. Pode passar um pouquinho para mim, Carol, por favor? Bom, prazo. Como eu falei para vocês, aqui a gente vai colocar, né, o prazo determinado ou indeterminado. É importante falar uma coisa aqui. Como eu fiz esse contrato com o quadro de resumos lá em cima, algumas horas vocês vão ver que eu não vou descrever e eu vou me reportar ao quadro de resumo. Tipo, descritos no item 5. Esse item 5 aqui é do quadro de resumos lá em cima. Se vocês tivessem um sumário, por exemplo, no quadro de resumos, esse contrato estaria dividido por capítulos, por exemplo. Entendeu? Então, você seguia assim. Então, quando vocês olharem aqui e verem esses conforme item tal, é só vocês recorrerem, se o contrato de vocês apresentar um quadro de resumos, ao quadro de resumos. Aqui no prazo determinado, como eu coloquei lá em cima, esse contrato aqui é para o prazo determinado, estava lá tantos meses, começa do dia tal e termina dia tal, tá? E aqui a gente não tem não há muito o que se falar. O ideal é vocês terem um contrato de prazo determinado para vocês não terem muitas surpresas durante essa relação de locação, tá? Aqui a gente faz uma ressalva para a questão de alienação do imóvel. Essa cláusula não é muito usada, mas ela existe, né? A gente tem que falar dela. Quando você loca o seu imóvel, você é locador, e você, no meio dessa locação, resolve alienar esse imóvel, ou seja, vender esse imóvel, se o seu contrato funciona por prazo indeterminado, a gente não tem muito o que fazer. O locador pode vender, você está lá locatário, e você pode receber uma notificação do adquirente, ou seja, da terceira pessoa que foi lá e comprou esse imóvel, falando assim, olha só, locatário, você tem tantos dias para desocupar esse imóvel. E aí você tem que pegar suas trouxinhas e sair do seu imóvel, do imóvel que foi locado. Agora, se o seu contrato é de prazo determinado, ele vai ser um contrato de prazo determinado e esse contrato ele vai a registro. Quando você leva esse contrato a registro com prazo determinado, você dá publicidade ao contrato. Ou seja, esse contrato ele passa a valer para todos, né? Ele tem aquela eficácia erga omnes, ou seja, ele passa a valer para todos. E aí, ali, você tem um impeditivo de te tirarem como locatário do imóvel. Ou seja, se o locador ele alienar este imóvel dentro do seu prazo de locação, o adquirente e o locador vão ter que esperar o seu contrato de locação terminar, ou seja, esperar a vigência do seu contrato de locação, aí sim você desocupar o imóvel. Você não precisa desocupar o imóvel recebendo uma notificação e ir embora. Não. Então, assim, prazo determinado é sempre o melhor dos cenários em caso de locação, tá? Por mais que o locador ele tenha delimitantes quando a gente fala de olha, locatário, sai aí do meu imóvel, não é bem assim que a banda toca, é sempre bom você ter um contrato ali de prazo determinado para deixar ali direitinho a vigência do seu contrato,
como ele vai vigir, a eficácia dele, o tempo que você tem que respeitar aquela relação. Bom, aluguel, gente, como eu falei para vocês já, o valor do aluguel e demais encargos, eu botei lá em cima condomínio, IPTU e demais taxas, a gente passou pelo assunto da cota extra, tá? Uma coisa que a gente tem que tratar aqui de forma importante é a parte de reajuste de aluguel. Muita gente aí, com a pandemia, muitos locadores não reajustaram o aluguel. Eu tive um caso desse, inclusive, que o locatário ficou no imóvel, o locador não reajustou o aluguel, e aí o contrato era em GPM, o locatário não notificou o locador ou não conversou com o locador para reajuste em outro índice. E aí esse locador que deixou de reajustar o contrato por um ano, quando reajustou direto no IGPM. E aí esse locatário ficou possesso, ficou raivoso, falou: isso é absurdo, está muito caro, e etc. E aí ele foi reclamar com o locador. Tudo bem, ele falou: olha, locador, isso aqui está muito caro para mim, vamos conversar? E aí o locador falou: não, vai ser esse índice. E aí esse cliente veio chateado, tipo, não, a gente tem que mudar isso, etc, etc. E eu falei: olha só, da mesma forma que esse locador aumentou o aluguel muito, esse locador deixou de reajustar um ano. E aí a gente tem que observar que o locatário, quando ele assina o contrato, foi como eu falei, ele tem deveres. E quando o locatário assina o contrato, ele sabe que o aluguel dele vai ser reajustado. Então, a partir do momento que ele passa um ano sem pagar um reajuste, ele também passou um ano sem alertar o locador que ele não reajustou o contrato. Então, assim, quando estava bom para ele, o locatário, estava tudo bem, mas quando ficou ruim, estava tudo ruim. Então, a gente tem que atentar aí nos deveres das duas partes. Então, se o locatário entra com essa ação, ou cria uma encrenca maior, tudo bem, o locatário tem razão de querer mudar o reajuste, ele tem. Agora, o locatário, ele poderia ter virado para o locador e falou assim: você não reajustou o meu aluguel. E aí ele não fez isso. Então, como estava bom para ele, está tudo bem? O locatário é um cara de deveres nesse contrato também. A gente não pode esquecer disso. E esse é um argumento ótimo para o locador, inclusive, usar em caso de alguma briga judicial, em caso de alguma demanda. Pode passar. Penalidades. Bom, gente, a gente chegou aqui na parte de penalidades, tá? E aí eu já conversei com vocês que a gente delimitou as multas lá em cima, tá? A gente tem multa de atraso para falta de pagamento lá em cima, a gente tem uma atraso de falta de pagamento, atraso de condomínio, cada uma com a sua porcentagem específica e permitida dentro da lei, tá? Sem contar juros, sem contar juros e correção. Aqui, a gente tem a cláusula bonitinha, tá? Como ela vem falando. A gente tem o prazo, tá? Decorridos 15 dias do vencimento do aluguel, será o referido recibo encaminhado ao departamento jurídico. Esse decorrido 15 dias, mera formalidade do meu contrato, porque passou um dia do atraso, eu posso recorrer ao meu departamento jurídico sem problema algum. Então, isso aí é uma liberalidade que vocês podem ajustar dentro do contrato de vocês. Assim, eu como contratualista, a gente tem que ter em mente que contrato é um acordo entre as partes. Esse acordo ele tem que ser permitido por lei. Mas você tem liberalidade para, enfim, acordar, pactuar a forma de relação que você quer seguir. Você não precisa ficar engessado. Então, tem coisas que você pode decidir ao seu livre-arbítrio. Esse é um exemplo deles, tá? Essa cláusula inteira, inclusive. Aqui, por exemplo, essa cláusula é uma cláusula que eu posso decidir. Um contrato de vocês, por exemplo, pode não ter essa parte aqui, de comunicar débitos a bancos, como colocar no Serasa SPC. Vocês podem abrir mão disso no contrato de vocês. É interessante, esse contrato, antes de eu complementar, ele é feito com um direcionamento maior do locador. Então, é interessante a gente mostrar sempre que esse locatário ele estava em mora. E as causas que
se possível, levaram a mora desse locatário, desse locatário, né? Ele estava em mora, e as causas que levaram ele à mora, caso a gente tenha conhecimento. Ah, Carol, é impossível ter conhecimento. Não é. Esse locatário, a gente vai falar com você assim: oi, fulano, tudo bem? Pô, tô sem dinheiro, perdi o emprego esse mês, não dá para te pagar. Então, isso é uma causa dele estar em mora. Então, é importante a gente saber isso. Porque se a gente tiver que contestar numa ação, inclusive contestar essa afirmativa dele, a gente tem como contestar. Então, vou dar um exemplo para vocês de ação. O locatário falou, vou pegar esse exemplo. O locatário falou que atrasou o aluguel porque estava sem emprego. O locador foi lá e falou assim: não, tudo bem. Eu vou deixar no meu imóvel, o locador não tem obrigação nenhuma. O locatário já está descumprindo o dever dele de pagamento. Vou deixar no meu imóvel. Aí o locatário vai lá e vê no Instagram, o locador vai lá e vê no Instagram que esse locatário tem festas, está viajando, está por aí pelo Brasil. E resolve entrar com uma ação de despejo, pedir uma liminar nessa ação. E aí, para esse pedido de liminar ganhar uma robustez, o que esse locador pode fazer, juiz? Olha só, falou aqui para mim na conversa do WhatsApp que tinha perdido o emprego, que estava sem dinheiro. Eu fui lá, pela liberalidade contratual, pela força de preservação do contrato, pela boa-fé. Poxa, falei, pô, você pode ficar aí, não vou fazer nada com você. E aí o cara está viajando, o cara está gastando dinheiro que ele falou para mim que não tinha. Então, isso é uma prova que, se você entrar com uma ação de despejo com o pedido de liminar, te traz uma robustez. Entendeu? Por mais que, Carol, é óbvio que o juiz já considera esse pedido de despejo liminar. Não, não é óbvio. Isso, inclusive, é uma coisa que é discutida. Então, é sempre bom, quando a gente pede liminar em ação de despejo, a gente trazer uma robustez para esse pedido liminar, além, enfim, né, dos precedentes jurídicos que a gente sabe que essa liminar deve cumprir. Bom, gente, sempre quando vocês alugam um imóvel, você sendo locatário, né, na maior parte das vezes, locador também, a gente vai trazer um exemplo para os dois, é sempre bom a gente prestar atenção na convenção de condomínio. Porque a convenção de condomínio é como se ela fosse, me perdoem a analogia, uma Constituição Federal à parte. Aquilo ali é a alma do condomínio. E aí, meu amigo, se você não presta atenção naquilo, se você resolve não comparecer à reunião do condomínio para depois discordar daquilo, aí a sua vida não tá legal, de forma alguma. E por que eu estou falando isso? Você, como locatário, tem coisas que são decididas na reunião de condomínio que é do seu dever arcar. Tudo bem que em reunião de condomínio é sempre bom o proprietário estar também presente. Carol, eu como locatário não tenho obrigação de estar na reunião de condomínio. Mas se o seu locador não te passar um dever seu que está lá na reunião de condomínio, e aí? Vai acontecer o quê? Entendeu? Tudo bem, você pode notificar, etc, etc. Mas é sempre bom você participar ali das formalidades do condomínio no qual você habita. Dito isso, a gente tem aqui um exemplo do locador, que é um exemplo famoso por hora, né? Pelo menos que eu saiba. Que é caso de locação de Airbnb. E por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas ainda que acham que locação de Airbnb é uma locação residencial, apesar de eu discordar. Eu estou falando de contrato de residência, eu vou dar esse exemplo aqui. Não acho que seja uma locação residencial. E a locação de Airbnb, ela pode ser proibida pela convenção de condomínio. Se você achar isso certo, se você achar isso errado, paciência. Lança uma tese aí, faz seu processo, discute com o STJ. Eu não sei o que eu acho ainda. Eu acho, se eu tiver pelo locador, acho uma coisa, pelo locatário outra coisa, pelo condomínio outra coisa. Mas é um assunto que se decide em reunião de condomínio. E se você quiser locar o seu imóvel para isso, por exemplo, e você não estiver nessa reunião, pode ser que você perca a oportunidade de você locar o seu imóvel, porque o seu voto lá a favor desse tipo de locação é importante, né? Contam as pessoas que estão ali, os votos que estão ali. Então, isso é uma forma de você observar o que foi decidido nessa convenção de condomínio. Outro exemplo, que é polêmico, principalmente na Zona Sul,
que tem aquelas poucas vagas de apartamento. Às vezes tem a convenção, às vezes tem a reunião de condomínio, e aí os condôminos já vão fazer rodízio de vaga. Ah, porque tal hora vai estar o apartamento do 101 ao 105, depois vai estar do 201 ao 205, etc. E aí o cara do 101 que não foi na reunião não concorda. Mas aí a maioria concordou. Esse cara vai ficar pescando mosca. Vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Então, assim, é importante você comparecer à convenção, à reunião, é importante você votar, é importante você ter ciência da convenção antes de você locar o imóvel. Se você vai assinar um contrato de locação, dependendo do lugar, você tem que olhar a convenção se você é locatário. Se você tem um bichinho de estimação, você tem que olhar essa convenção de condomínio, para ver como é tratado o bicho de estimação dentro dessa convenção de condomínio. Se você é fumante, você tem que ler essa convenção de condomínio para saber se você fumar lá naquele quadro do seu prédio que dá acesso a várias janelas de baixo, se dá problema. Então, assim, a convenção estabelece essas coisas, é importante você ter noção disso antes até de assinar um contrato de locação. Bom, direitos e obrigações do locatário. Como eu já falei para vocês, os deveres do locatário, né, os direitos, as obrigações que estão no artigo 23 da Lei de Locações. Como eu disse lá no início, a gente tem que ter em mente que não é só dever do locatário pagar aquela locação, ele tem outros deveres ali dentro daquele contrato, que não são deveres anexos nem acessórios, são tanto deveres quanto o pagamento, né? Tem a mesma força. E aqui a gente traz um deles, tá? O locatário poderá usar o imóvel locado sua residência, tá? Ou seja, como eu disse, esse é um contrato residencial, uma locação residencial. Então, aqui nessa parte de obrigações do locatário, eu trago exatamente a forma que ele deve preservar esse imóvel, o que ele pode ou não fazer dentro desse imóvel de acordo com a lei, e falar que ele não pode dar outra destinação desse imóvel. Essa destinação é residencial. Nada mais que isso. Se eu falo que é residencial, você não pode chegar lá no seu imóvel e começar a abrir um ateliê. Então, imagina, você tem um contrato de locação residencial, começou a morar lá. Chegou a pandemia, né? A gente estava em pandemia, todo mundo trancado em casa, todo mundo teve que criar aí seu próprio MEI, seu próprio negócio. Muita gente fez isso. Do nada, eu abri um ateliê no meu apartamento. Comecei a fazer roupa e receber visita. Do nada, aquele apartamento, ele perdeu o objeto de residência de apartamento e ele ganhou um objeto de CNPJ, ou seja, de empresa, onde eu tenho clientes entrando e saindo desse apartamento. Aqui você tem a perda do seu objeto do contrato. Você tem a perda da residência, porque não é mais uma residência, aquilo virou um negócio. Você é um personal e você dá aulas dentro do seu apartamento, habitualmente, todos os dias, e mais de um horário, você tem ali seus clientes entrando e saindo a todo momento do seu apartamento. Será que esse apartamento realmente é residencial? Ou agora ele virou um negócio? Então, vocês têm que pensar nisso quando vocês locam um apartamento residencial. Porque se o locador encrencar com aquilo ali, ou se um dos condôminos encrencar com aquilo e notificar o seu locador, pode ser que esse contrato seja rescindido. Porque essa habitação, ela parou de ser usada como residência, como domicílio, ela começou a ser usada como comercial, como algo não residencial. Então, é interessante você prestar atenção nas atividades que você tem dentro da sua locação residencial, para não cair nesse erro. Que foi um erro, eu dei exemplo de pandemia, porque na pandemia muitas pessoas não podiam sair de casa e abriram suas próprias empresas em casa. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com esse comportamento dentro do contrato de locação residencial. Ótimo. Bom, gente, aqui essa parte.
Isso. Tá ótimo. Gente, desculpa. Tava 2 telas, tá melhor para mim. Bom, a gente já falou da parte do locatário, obrigações do locatário dentro do contrato, de acordo com as cláusulas contratuais. E aí agora a gente tem que falar um pouco sobre garantia, tá? Como eu falei para vocês, o intuito da mentoria foi trazer o contrato para vocês visualizarem as cláusulas contratuais, porque muitas das vezes a gente sabe muito a matéria, mas a gente tem um pouco de dificuldade de aplicar isso no contrato. E trazer as formas mais usuais, os termos mais usuais, as formas de direito mais usuais, que a gente realmente usa nas locações atualmente. Quando a gente fala de garantia, as formas mais usuais que a gente usa de garantia nas locações atualmente é calção e fiador, tá? E tem gente ainda que, sim, muitas vezes abandona a questão da calção para usar o fiador e vice-versa. Ah, Carol, porque eu já vi garantia via fundo imobiliário, via ação. Tá tudo bem, tá? Mas eu vou falar aqui das mais batidas ainda, que são a calção e o fiador. A calção, geralmente, é uma garantia que você dá valendo 3 vezes o valor do seu aluguel. Via de regra, tá? Então, você dá 3 vezes o valor do seu aluguel, esse valor fica com o locador e ele serve para cobrir qualquer deficiência que esse contrato traga, tá? No final da locação, se o locador não tiver gastado esse dinheiro com nada, ou tiver gastado e ainda sobrou um remanescente, ele te devolve ou o integral ou o remanescente corrigido, tá bom? Isso ao final da locação. Seja ela final por tempo de contrato, seja ela final por resilição, ou seja, né, aquela rescisão imotivada, seja ela qual for, contrato terminado, independente da forma de que foi terminado, o locador, ele te devolve aquela garantia, tá? Calção. Carol, para que calção serve? Digamos que o locatário não pagou 2 meses de aluguel. Eu tenho a calção dele. A calção dele pode cobrir 2 meses de aluguel. A calção dele pode cobrir 4? Se você falou que a calção dele são 4 aluguéis ou mais, pode. Mas se você falou até 3, a calção dele está cobrindo 3, por exemplo. Carol, o locatário, ele deveria pagar o condomínio há 2 meses. Essa calção cobre? Ele não pagou. Essa calção cobre? Cobre. O locatário deveria ter feito um reparo usual no imóvel. Essa garantia cobre? Cobre. Então, essa garantia ela vai cobrir coisas que o locatário deveria ter feito ou deveria ter cumprido e o locatário não o fez. Ah, Carol, mas você falou antes que se o locatário não cumpre e não faz, eu posso acabar com esse contrato. Falei, mas ao mesmo tempo eu falei que você pode ter liberalidade de tolerar esse descumprimento do locatário. E aí, a partir do momento que você tolera, se essa calção te serve para cobrir essa falta de cumprimento do locatário, você pode usar essa calção. Usando essa calção e essa relação continuar, você pode, inclusive, pedir para o locatário suprir o que foi usado para a sua calção voltar à sua totalidade. Tá? Então, a calção ela serve para esses buracos de descumprimento contratual do locatário, que o locador resolve tolerar, porque ele não é obrigado, ele resolve tolerar, e ele usa aquilo ali para cobrir, tá? Então, é para isso que a calção serve. O fiador, ele também serve como garantia contratual. Ele também pode suprir tolerâncias dentro desse contrato. Só que o fiador ele tem algumas peculiaridades, tá? E nós vamos tratar aqui alguma delas. Digamos que o seu fiador, a primeira delas, vamos por ordem, a primeira delas o fiador, obrigatoriamente, ele tem que estar qualificado no contrato. Então, lembra que lá no início da mentoria eu falei para vocês que, para mim, uma das partes mais importantes do contrato de locação é a qualificação atualizada? O fiador também tem que estar lá. Esse fiador, ele tem que assinar esse contrato de locação. Ele tem que dar anuência a esse contrato. Então, olha, eu entendi, eu li, eu concordei e estou anuindo. Assinei, tá? Até para aqueles deveres e obrigações valerem face do fiador. Então, a gente precisa da assinatura dele, principalmente para isso. É o principal. Se o locatário e o locador firmarem aditivos, ou seja, digamos que eu, locatária,
tem um contrato de locação de 24 meses, contrato residencial de locação de 24 meses. Meus meses estão acabando e eu quero renovar esse contrato. Fui lá, olhei o prazo de notificação no contrato, notifiquei o locador, falei, locador, quero renovar essa locação. O locador falou, tudo bem, você é uma ótima locatária, vamos renovar essa locação. Esse aditivo que será feito a partir dessa renovação, obrigatoriamente, tem que estar assinado pelo fiador. O fiador, ele tem que tomar ciência dessa renovação contratual. Porque o fiador, ele pode, querer continuar nessa relação e assinar esse aditivo. E 2, querer sair dessa relação. E se o fiador quer sair dessa relação, a partir do momento que ele recebe, ele pode sair durante o contrato de locação ou durante um aditivo, tá? O aditivo, ele faz parte do contrato, ele às vezes, ele alonga a vigência ou ele traz outras diretrizes. E o fiador, ele sempre tem que estar ciente de tudo que aconteceu a partir do contrato principal. Então, o fiador, ele pode virar para o locador e falar, locador, não quero mais estar aqui. Ele vai notificar a parte e vai falar, não quero mais ser fiador, o locador. O fiador vai notificar o locador. A partir do momento que ele notifica o locador, 2 coisas. O fiador tem prazo, o locatário tem prazo para constituir um novo fiador nesse contrato. E o fiador fica 120 dias após a notificação, responsável ainda, né, corresponsável pelo aquele contrato de locação, tá? O locador, por sua vez, em caso de substituição de fiador, o locador não tem a obrigatoriedade de aceitar o novo fiador indicado pelo locatário. Por quê? 1, o locador, ele tem liberalidade dentro desse contrato. 2, o locador, ele tem que entender e saber se esse novo fiador terá meios de garantir esse contrato. Então, por exemplo, eu sou locatária, indico um fiador para o meu contrato de locação. O locador, ele foi fazer uma pesquisa desse fiador e viu que esse fiador, ele tem score baixo no Serasa, ele tem várias execuções fiscais e cíveis, e ele tem dívidas aí, tirando que nem foram a judiciário ainda, tem dívidas por aí. Tiramos certidões, fizemos uma pesquisa desse homem. Se esse cara já tem o score baixo no Serasa, o locador aí já pode falar que não quer. O locador não tem obrigatoriedade. Por quê? Se esse cara tem score baixo, se esse cara tem dívidas de processos, como é que esse cara vai garantir uma locação? Como é que eu vou saber que ele tem dinheiro, que ele tem solvência para garantir essa locação? Ele não tem. Então, eu, como locador, não sou obrigada a aceitar qualquer fiador que o locatário indique. Eu tenho que entender se esse fiador tem meios para garantir esse contrato. Isso é uma coisa importante, tá? Tem gente que pensa que o locatário pode trazer o fiador que quer e não é assim que é banda toca. Então, em caso de você levar o fiador no primeiro momento do contrato ou de você substituir o seu fiador, o locador sempre tem que estar em concordância com quem está entrando ali como fiador. Da mesma forma que o fiador, ele precisa assinar todos os atos, o contrato principal e todos os atos derivados desse contrato principal. Outro ponto dentro da fiança é a seguinte: se esse fiador é casado, a cônjuge dele necessariamente precisa assinar com ele essa fiança, tanto no contrato principal, quanto nos aditivos que vierem posteriormente complementando esse contrato. Tá? A gente chama isso de outorgo-chória, isso já é simulado pelo STJ. Nós precisamos dessa validade da cônjuge, ou do cônjuge, né, para aquela fiança valer. Isso é absolutamente necessário. Bom, falando de cessão, a maioria dos contratos vem com a cláusula de cessão falando que o locatário ele não pode sublocar, ceder de alguma forma esse imóvel, tá? Geralmente é a sublocação mesmo. Então, a gente tem essa prerrogativa na maioria dos nossos contratos, tá? O que isso implica? Eu sou locatário. Estou lá no meu imóvel, linda e plena, e eu alugo uma casa que ela tem uma outra casinha. Aí eu falo, aquela casinha eu não uso para nada. O que eu vou fazer? Sublocarei aquela casinha. E aí eu pego,
faço um contrato de locação, que na verdade é uma sublocação, e subloco a casinha que está no terreno do loqueio. Se no meu contrato de locação, eu e o locador, existe uma cláusula me proibindo de sublocar o imóvel, aquele contrato que eu fiz de sublocação, ele é um contrato que não existe. Aquela parte que é o sublocatário, tadinho, ele está entregue às moscas, tá? Ah, Carol, eu posso discutir judicialmente, eu posso fazer acontecer, você pode fazer tudo. Mas você não tinha prerrogativa dentro do seu contrato de locação para sublocar a casinha que tinha lá no seu terreno. Então, esse contrato, ele já não tem validade. Esse contrato, por não ter validade, já tem a eficácia dele totalmente comprometida, já tem a existência dele totalmente comprometida. Então, a gente tem um problema nessa sublocação, que é exatamente a validade, a existência e a eficácia dela. Então, se vocês estão no imóvel e pretendem sublocar, prestem atenção no contrato de locação de vocês. Isso é uma coisa muito comum que acontece. Por exemplo, vou falar, tirando o exemplo de casinha e casa. Na Zona Sul, acontece assim. Olha, eu moro num apartamento e eu tenho aqui um quarto. Vem aqui, ficar no meu quarto. Se você mora no apartamento, não é proprietário, você mora por locação, você é o locatário, você tem que saber se seu contrato permite a sublocação daquele quarto que está dentro do seu imóvel. Então, a gente tem que se atentar a isso, tá? Sendo locatário ou sendo sublocatário. Sempre que eu recebo um contrato de sublocação no escritório, eu peço para ver o contrato de locação. Porque eu não posso deixar o meu cliente, que é o sublocatário, entrar numa furada. Então, geralmente, você tem que pedir um contrato de locação. A gente tem que sempre se atentar às derivações do contrato. Então, se eu estou tratando um contrato de sublocação, ele está derivando do contrato de locação. E esse contrato de sublocação, ele depende da existência, validade e eficácia do contrato de locação. Então, como é que eu vou analisar um contrato de sublocação sem pedir um contrato de locação antes? Isso não existe. É obrigatório você pedir esse contrato antes, pelo menos para a sua diligência ali, né, como advogado. Então, é importante a gente estar atento a essas transições sempre, não só no contrato de locação, como nos contratos imobiliários em si. A gente sempre tem que estar atento nos contratos que são coligados dentro da relação imobiliária. Tem coisas que a gente não pode analisar sozinha. Se a gente analisa sozinha, pode dar um prejuízo para o cliente. Tá? Então, eu, como trabalho no consultivo somente com contratos, a gente precisa sempre ter a trajetória, né? A teia contratual que levou a gente até a análise que a gente está fazendo agora. E isso serve também para locação, no caso de sublocação, no caso de uma alienação derivada dessa locação, que foi o exemplo que eu dei em relação a prazo de vigência determinado. É outro momento que a gente tem que observar o contrato de locação. Porque às vezes eu quero comprar esse imóvel e quero entrar ali imediatamente. O imóvel está locado, tem um locatário lá dentro. O preço está bom, eu sou adquirente, falei, eu vou comprar. Mas às vezes eu sou adquirente e acho que eu vou sair entrando no imóvel. E dependendo da forma que esse contrato está registrado, eu não posso sair entrando nesse imóvel. Então tem uma relação uma coisa com a outra. Tá? Direito de preferência. Cai um pouco no que eu falei sobre alienação. Tá? O locatário ele tem direito de preferência, não só caso o locador queira alienar o imóvel, como se o locador quer alugar. O locatário ele tem preferência para falar se ele quer continuar aquela locação, naquela relação locatícia. Não só na questão de compra e venda desse imóvel, tá? Se essa preferência não estivesse aqui no contrato, é uma preferência que está na lei. Então, essa preferência ela é obrigatoriamente obedecida, tá? A gente tem isso pautado em lei, é uma das obrigações. Então, assim, a gente não tem tanto problema com essa cláusula estar prevista no contrato ou não. Sempre quando a gente fala da lei de locações e das cláusulas previstas no contrato da lei de locações, a gente tem que ter um pouco de atenção, porque a lei de locações é uma lei que ela adora um salvo. Tal coisa tem que ser assim, vírgula, salvo, delimitado ao contrário no contrato. Então, a gente sempre tem que ter cuidado com isso. Por isso que quando a gente faz um contrato de locação, esse aqui especificamente é pelo locador, a gente se aproveita de todos os salvos. E aí joga várias responsabilidades para o locatário. Esse cara, ao ver esse contrato, ele que peça não revisão no contrato. E aí também o locador tem a habitualidade, tem, enfim, a liberalidade de aceitar aquilo ali ou não.
Pode deixar. Bom, entrega do imóvel. Isso aqui foi o que eu falei com vocês no início, tá? Da nossa mentoria. Eu falei para vocês que é muito importante a gente fazer uma vistoria de início, né, de entrada no imóvel robusta, trazendo ali tudo o que o imóvel tem de perfeição, imperfeição. A gente tem esse azulejo X no banheiro que tem essa rachadura. Imagina, você tem aquele banheiro... Oi? Ai, não sei. Você tem aquele banheiro que tem aqueles azulejos azuis, apartamento da Zona Sul tem um banheiro assim, antigo. Subúrbio da Zona Norte também, você aluga. E aí você entrou nesse apartamento, nessa casa, e esse azulejo estava rachado. Imagina você não consta isso no imóvel, na vistoria de entrada. Você não tem nenhuma prova que isso estava rachado quando você entrou no imóvel. E aí, quando você vai sair, o locador manda você trocar o azulejo azul de 1900 bolinha. Você vai ter que ir lá naquelas, sei lá, lojas de azulejo antigo. Aí, ó, a gente tem aqui alguém assistido presencialmente que já falou o nome da loja. Tem que catar essas lojas de azulejo antigo para pegar e substituir esse azulejo. Então, assim, o ideal é isso, vistoria de entrada robusta, exatamente para a gente chegar no momento da saída e a gente confrontar essa vistoria de entrada com a vistoria de saída, tá? Isso é, assim, imprescindível, porque as pessoas têm mania de só levar a cabo a vistoria de saída, e aí a gente tem um problema enorme. A gente tem vários casos judicializados que o problema é exatamente o momento da vistoria de saída. Bom, por que eu estou falando isso? Digamos que lá na vistoria de entrada você não fez uma vistoria robusta. Você entrou no imóvel e às vezes nem teve vistoria. Mas, na sua vistoria, aí na vistoria de saída, o locador foi lá e mandou você fazer um monte de coisa, reparar um monte de coisa que você não tinha que reparar. Se você tem fotos, conversas de WhatsApp, etc., desculpa, gente, é ótimo para você mostrar para o seu locador que, na verdade, você não tem que reparar nada daquilo. Que aquilo já estava estragado, aquilo já estava sem manutenção, tá? Então, é ótimo você vir documentando, durante essa relação locatícia, os problemas que seu imóvel teve. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Olha, apareceu uma infiltração no seu imóvel, no meio da locação, tira foto. Tira foto, guarda essa foto com data. Manda para o seu locador. Comunica para ele. Ah, o meu locador não vê e-mail. Ele só vê o WhatsApp. Manda por WhatsApp. Guarda essa comunicação por WhatsApp. Então, é sempre importante a gente comunicar para o locador o que está acontecendo no imóvel quando se trata de danos. Até para a gente não ter problemas com benfeitorias no final da locação. Bom, eu tenho 10 minutos só, eu vou correr um pouco aqui, mas no final já, tá? Falando de benfeitorias, a gente tem as famosas benfeitorias úteis, necessárias e voluntárias, tá? O que a gente tem que ter em mente quando a gente tem contrato de locação? Prever essas benfeitorias no contrato. Quando a gente é locador, eu já falo para meus clientes, olha, vamos falar que qualquer benfeitoria feita nesse imóvel é retida e não vai ser indenizável, tá? Isso é importante. Então, você como locador, coloca qualquer benfeitoria feita nesse imóvel, seja ela armário de cozinha embutido, uma pequena obra no banheiro, ela foi feita porque o locatário quis e o locatário tinha ciência que ele não seria indenizado e que ele não poderia tirar aquele armário para levar para a próxima locação, tá? Então, por favor, no contrato de vocês constem isso. Benfeitorias feitas são retidas pelo imóvel e não serão indenizadas, se você é o locador. Se você é o locatário e se depara com uma cláusula dessa, você pode pedir revisão desse contrato. Se o locador vai aceitar ou não, são outros 500. Mas você, locatário, fica atento, porque se você entra numa locação com uma cláusula dessa, você às vezes gasta rios de dinheiro no móvel embutido e não vai ter ele de volta. Eu tive um caso assim, eu tive um cliente que ele gastou exatos 7 mil num móvel de cozinha totalmente embutido, maravilhoso, saiu do imóvel, o móvel de cozinha ficou no imóvel. O cliente não levou. E aí, assim, isso, um beijo e tchau. Teve briga judicial, mas o juiz foi claro, falou, olha, está aqui na cláusula, o locatário assinou, o locatário sabia, é a famosa paciência, tá? Então, fiquem atentos para essa cláusula dentro do contrato.
Bom, gente, terminando aqui, a gente tem aquelas cláusulas de condições gerais, que são cláusulas assim que são presentes e batidas nos contratos já. A gente tem falando de irrevogabilidade, reputabilidade, a gente fala também, né? Aqui a gente fala agora de LGPD, tem contratos que trazem uma cláusula de LGPD mais robusta, e aí fica a seu critério, como você quer colocar isso no seu contrato. Mas eu aconselho ter, tá? Até porque você trata de dados ali sensíveis do seu locatário. E a gente tem também, o que eu queria falar com vocês, cadê, gente? Tá exatamente aqui. Que eu sempre coloco essa cláusula que, na hipótese de múltiplos locatários, eles declaram-se solidários entre si, tá? É uma cláusula que eu gosto de colocar, até para a gente não ter nenhuma confusão de que locatário é responsável ou não pelo que está sendo pedido ali pelo locador. Bom, gente, eu terminei aqui essa mentoria, tá? A gente olhando o contrato de locação em si. Eu vou deixar depois para vocês um modelo disponibilizado para vocês terem acesso a todas essas cláusulas. A ideia era trazer um contrato mesmo em loco para vocês terem noção de como é um contrato e não só aquela parte de comentário de matéria e artigo e etc, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar com a Carol, que está aqui na palestra depois, o meu e-mail, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar para mim. É isso, até a próxima. Muito obrigada, Bami, tá? Beijão, galera. Até a próxima, não, ainda tem os questionamentos aqui. Tem né? questionamentos, eu não sabia. Deixa eu beber meu cafezinho. Doutora Carolina, adorei a sua explanação e gostei muito do seu modelo de contrato com quadro de resumos. Gostou? Primeiro que o meu contrato não tem quadro de resumos e é comum as pessoas questionarem. Adorei, vou copiar. Você já falou que vai disponibilizar. Eu queria deixar esse mérito com meus chefes, doutor Haroldo Lourenço e Gabriel Bolsotto, que eles adoram o quadro de resumos. E antes, eu tenho uma pergunta, uma dúvida. Claro, você me despertou, mas antes de fazer essa pergunta, eu queria lembrar a todos que a gente está, no mês de maio, a gente tem uma campanha, tá? O associado que indicar um novo sócio, pessoa jurídica, ganha um mês de isenção da ABAME, da sua mensalidade, tá? Com relação ao pagamento do PIX, já foi esclarecido aqui, né? Quem optar pelo PIX não vai receber o boleto, mas vai receber um lembrete para fazer o pagamento pelo PIX, orientando direitinho. Isenção naquele mês, tá? Isso. Não é para sempre. O doutor Alessandro está aqui no auditório, lembrando que é no mês da indicação. Né? Lembrando também que no dia 9 de junho vai ter uma ABAME itinerante na OAB de Nova Iguaçu, tá? E as palestrantes vai ser a doutora Ana Basílio, vice-presidente da OAB, a doutora Alessandra, tá? E o professor Haroldo também, tá? Bom, eu vou fazer a minha pergunta. Alguns contratos de locações não permitem que o inquilino pague diretamente o condomínio e IPTU, né? A própria administradora, o administrador manda no boleto cobrando o aluguel, o condomínio, IPTU, né? E na cláusula de penalidades, a multa não vem diferenciada. Então, por exemplo, se ele deixou de pagar aquele mês, né, aquele pacote do mês aluguel, condomínio, IPTU, a penalidade é 10%, 20%. E nós sabemos que a penalidade que o condomínio vai cobrar do proprietário não é de 10%, é de 2%. É a mesma coisa os outros encargos. Você entende que isso é ilegal ou não? Eu entendo que você acumular as despesas com um só percentual é abusivo. Porque, vejamos, o condomínio a gente tem a limitação de 2%, por exemplo. Como é que eu vou colocar um percentual de 10% em cima de um valor de condomínio atrasado? Aí eu já estou sendo abusiva com esse locatário. Então, se esse cara é meu cliente, eu vou falar, vamos notificar. Vamos notificar pedindo para pelo menos essas multas virem discriminadas. Para aí sim a gente ter esse cálculo real do que será o pagamento. Entendi. Ok. Também tem sido muito questionado e cobrado a cláusula do LGPD, né?
E como é que, qual é o ponto que a gente deve se preocupar, entendeu? Com relação a isso e incluir no contrato de locação. Vamos lá. A questão da LGPD ainda é uma questão que dá bastante burburinho no judiciário. Apesar da gente ter vários cursos, várias formas de implementação do sistema LGPD, a gente sabe que o sistema LGPD é um sistema muito caro. Então, quando a gente tem contrato de locação, falando por baixo, se esse locador for uma pessoa física, por exemplo, o que a gente tem que ter cuidado são com os dados que estamos tendo acesso. Então, se eu sou uma pessoa física, isso eu estou falando assim, de pessoas físicas, nem estou falando de imobiliária, sendo uma pequena, grande ou não. Já peguei a pessoa ali que não vai ter muita condição. Essa pessoa física, ela tem que ter cuidado na hora do armazenamento de dados, tá? Então, digamos, hoje em dia, é muito comum resolvermos tudo por WhatsApp, tá? Eu resolvo diretamente as coisas com a minha locatária por WhatsApp. Se roubarem o meu celular, por exemplo, e começarem a asediar minha locatária, ou se passarem por mim, de alguma forma eu vazei o dado da minha locatária. O meu respaldo é exatamente fazer um boletim de ocorrência, um registro, que fala, olha só, fui roubada, se você teve algum problema com seus dados, o problema não foi meu, isso aqui foi um fortuito, aconteceu isso. Então, o locador, ele tem que resguardar os dados, de alguma forma que não dê publicidade àquilo, e se houver um vazamento, ele tem que ter um motivo coerente, um motivo robusto que comprove que esse vazamento não foi culpa dele. É exatamente isso que tem que ser feito. Em relação à cláusula contratual, a gente coloca uma cláusula falando que esse locador vai respeitar a lei do LGPD. E dentro dela a gente traz umas nuances que a própria lei traz, falando de como resguardar esses dados do locador, do locatário, desculpa. Ok. Nosso associado vai fazer uma pergunta. Boa noite. Bom. Alô, senhor. Boa noite. A minha dúvida por exemplo, uma pessoa que está devendo um condomínio mais de 5 anos, a minha dúvida é, ocorre a prescrição na cobrança dessa dívida? Porque tem entendimento que se trata de dívida de trato sucessivo, que não aplica a prescrição. No entendimento da doutora. Oi, Marcelo. Boa noite. Tudo bem? Então, a gente tem no Código Civil o nosso artigo de prescrição, né? E a gente tem que obedecer ele. A prescrição de cobrança condominial, ela está lá também, tá? Então, assim, a gente tem que avaliar... Primeiro, eu tenho que avaliar o caso. Eu não posso falar assim, prescreve, não prescreve. Via de regra, as dívidas prescrevem. Elas não são ad eterno, tá? Você não tem aquela dívida para sempre. Imagina a pessoa tendo uma dívida de condomínio acumulada para sempre. Não é bem assim que a bola toca. Então, a gente tem que ver exatamente o fato gerador de quando partiu aquela dívida. Mas, assim, via de regra, a gente tem alguma prescrição, sim. A gente só tem que ver da onde essa prescrição parte, o que eu estou somando ali naquela dívida de condomínio e o que eu não estou. Porque também não quer dizer que tudo prescreveu. Eu tenho que ver a data de cada cobrança, tá? Porque elas não são juntas. Tudo bem, elas podem somar um valor juntos. Mas quando você separa os boletos, eu não posso falar que um boleto que não está prescrito. Isso não existe. E aí eu também sempre tenho que observar o dever do fiador em garantir essa dívida aí de condomínio. Porque, só lembrando, o fiador, o STJ bateu o martelo, que o fiador pode ter bem de família penhorado. Ok. Eu vou convidar agora a doutora Alessandra para fazer a entrega do seu certificado. Muito obrigada. Okay? E ela também vai fazer a apresentação de um último produto aqui da BAME. Ok? A BAME tem tantos produtos agora que eu já fico até perdida. Esse produto é muito importante, gente. Muito importante. Como nossos eventos são híbridos e a gente fica passando os vídeos na internet e também a gente divulga os nossos eventos nas redes sociais, nos canais de redes sociais, nós estamos fazendo uma campanha, um produto para os nossos parceiros. E de merchandising, que a gente chama de merchandising, né? Então, queira fazer uma merchandising na BAME. Pode ser do seu escritório, pode ser da sua imobiliária, se você é proprietário de uma empresa de software jurídico para escritórios jurídicos, se você é professor, palestrante, quer ter outros convites, enfim.
Não importa qual é o seu segmento, desde que ele esteja envolvido com o direito imobiliário, com a BAME, você pode fazer um anúncio. E aí um vídeo de 1 minuto com direito a 4 apresentações de investimentos, a 4 apresentações, ou seja, você grava um vídeo e ele vai aparecer em 4 eventos da BAME. Você faz um investimento de R$100 por mês. Olha que coisa maravilhosa. Não, isso para os nossos associados. Agora, quem não é associado da BAME e tem direito por um vídeo, né, de 1 minuto, ele vai ter um vídeo institucional, né, do negócio dele, de 1 minuto, a gente faz 4 apresentações e terá um investimento de R$200. E se for pessoa jurídica, né, também um vídeo, também 4 apresentações, o investimento vai ser de R$300. Tá bom? Então, é isso. Vamos anunciar, vamos fazer merchandising na BAME, façam merchandising dos seus escritórios, das suas relações comerciais como advogado e das pessoas jurídicas também. Esse é o nosso super produto. O Pix, o Daniel já falou, então agora vamos fazer a entrega do certificado da doutora Carolina Abdala. Vamos fazer aqui que o Daniel tirou foto aqui. Nós temos alguns comentários aqui. A nossa nova associada, Graciela da Silva, agradeceu a doutora Alessandra pela recepção e disse que semana que vem na mentoria ela vai estar presencialmente. E ela disse que foi uma excelente mentoria e agradece por contribuir com seus conhecimentos, doutora Carolina. Ela agradece. Está aberto, Cláudia. Oi. Patrícia, quer falar? Patrícia? Nossa Patrícia, não? É você. Acho que foi... Deixa eu só botar aqui. E a nossa associada Renata, ela agradece, muito obrigada, estava ótima mentoria, ela só precisou sair porque ela tinha alguns prazos e deixou abraços. E aqui ressaltar que está o doutor Augusto Dori, que é do escritório da doutora Carolina Abdala, e vai estar semana que vem aqui na BAME. Ô, doutor Augusto, estamos lhe aguardando aqui na BAME. Parabéns pela doutora Carolina, ela arrasou aqui, tá? Muito obrigada pela sua participação no nosso evento. Então, agora a gente vai para um lanchinho. Para quem está na internet, sinto muito, venham presencialmente. Está encerrado os nossos trabalhos de mentoria por hoje. Um forte abraço a todos. Beijos, beijos. Beijos, beijos.